Bom, a repórter Letícia Lucena esteve visitando os órgãos de proteção, onde ela vai estar com alguns profissionais de assistência social do CREAS e do CRAS, que vão falar mais um pouquinho dessa rede de proteção. Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a equipe do CREAS e CRAS. Temos a coordenadora Luana Maiara, do CREAS, e temos os assistentes sociais do CREAS e CRAS, que são Ana Cláudia Souza e Joseilton Azevedo. Muito obrigada pela participação de vocês e nós vamos aqui esclarecer algumas dúvidas. Bom, qual o papel da assistência social no acompanhamento às famílias com crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual? Então, inicialmente é importante nós colocarmos o que é a política de assistência social, né? É para quem dela necessitar. Então, qualquer indivíduo ou família que necessitar da assistência social, ela pode procurar nossos serviços, projetos, programas, né? Então, nós temos algumas proteções na assistência social, que é a proteção básica, que tem comunidade principal, o CRAS, né? E temos a proteção especial, que tem comunidade principal, o CREAS. Né? Hoje, no município de Picuí, nós temos estas duas unidades, né? Então, o objetivo e o principal princípio da assistência, né, é dar proteção social a todo indivíduo ou família que está em situação de vulnerabilidade ou violação de direito. Em relação ao CRAS, nós trabalhamos com a prevenção, né? O CRAS é o espaço, Centro de Referência de Assistência Social, que no caso de Picuí fica lá no bairro Limeira, e nós atendemos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Nós temos uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, que fazem esse tipo de acompanhamento, que é o que nós chamamos de trabalho social com famílias. Em relação ao CREAS, nós trabalhamos já com a violação de direitos, né? Porque já é a proteção especial. E a nossa equipe ela é formada por assistente social, psicólogo e advogado. Onde e quando a população deve buscar ajuda em relação ao abuso e à exploração sexual? A população ela deve procurar ajuda. A porta de entrada chama-se Conselho Tutelar. Acredito que todos nós aqui do município conhecemos o espaço do Conselho, sabemos onde ele está localizado e sempre que tiver uma suspeita ou um caso confirmado de exploração sexual ou abuso, ele deve ser comunicado ao Conselho. Então, os outros serviços, eles são a retaguarda, nós fazemos parte de um guarda-chuva do Sistema de Garantia de Direitos, mas a porta de entrada realmente é o Conselho Tutelar e, em alguns casos, quando a população, de certa forma, não se sente à vontade para ir diretamente ao Conselho Tutelar, as denúncias elas podem ser formalizadas de forma anônima para o próprio número do Conselho ou através do Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, que também chega diretamente aos espaços devidos, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, o próprio CREAS às vezes recebe as denúncias do Disque 100 para poder estar tomando as medidas necessárias para a gente estar enfrentando esse tipo de situação e também coibindo esse tipo de violência. E é importante colocar também que hoje na Paraíba nós disponibilizamos, né, de um Disque Denúncia, que é 123. Então, existem vários canais que a população pode estar entrando em contato para realizar a denúncia. E quando os casos chegam no CREAS, como é desenvolvido o trabalho com as famílias da vítima? Bem, quando o caso chega no CREAS, na realidade a gente sabe que já é bem difícil as pessoas denunciarem por medo ou por alguma situação que elas achem assim, de extrema, vamos dizer assim, pela ameaça ou medo de algum fator, né? Quando a família chega, nós colocamos, na realidade, procuramos fazer uma acolhida, né, a essa família. Em seguida, nós reunimos toda a equipe e fazemos um atendimento conjunto, não é? E, dependendo desse atendimento conjunto, nós passaremos a fazer os encaminhamentos. Que esses encaminhamentos ele pode ser um atendimento específico com a psicóloga, né, para conversar e tentar ajudar essa criança ou adolescente que foi abusada, tendo uma conversa mais específica. E, em seguida, nós faremos os encaminhamentos, seja para a Delegacia da Mulher ou seja para outros órgãos competentes. E é importante frisar também, Tinho, que o CREAS ele não tem esse caráter investigativo. Sim, com certeza. Né? O nosso papel é de acompanhamento e de garantir a proteção àquela criança e adolescente que está sofrendo a violação. Então, o atendimento ele é pautado na proteção e não na investigação. Né? Cabe a essa questão
as equipes multiprofissionais que devem existir no sistema de justiça, né? Então, essa investigação cabe a um órgão acima do CREAS. Né? E lembrando também que a gente nunca trabalha com o agressor, mas sempre com a vítima. E nesse processo, qual é o papel do CRAS? O papel do CRAS nesse processo é fortalecer os vínculos familiares. Muitos casos de abuso e exploração sexual acontecem dentro dos lares. O maior número de agressores são pessoas da família. E aí, nesse caso, a gente tem que estar acompanhando essa família também, para estar, juntamente com o CREAS, juntamente com o Conselho Tutelar, fortalecendo esses vínculos familiares. E aí o próprio CREAS, o próprio Conselho, também vai estar identificando outras vulnerabilidades para além da violência sexual. Às vezes é uma vulnerabilidade na questão econômica, e aí o CRAS tem como fazer os devidos encaminhamentos. E é importante colocar também que na proteção social básica nós disponibilizamos do serviço de convivência, né, Ana, como também dos grupos, né, o qual essa criança ou adolescente pode estar inserido. Né? Então, é uma proteção ampla, desde da prevenção, como também quando já acontece a violação. E quais os dados relacionados ao município de Picuí? Certo. Em relação ao ano passado, 2019, nós tivemos em torno de 5 abusos relacionados a crianças do sexo feminino. Então, na faixa etária até 6 anos, nós tivemos um caso, né? De 7 a 12, um caso, e de 13 a 17 anos, nós tivemos 3 casos. Todos esses femininos. Né? Em relação ao sexo masculino, nós tivemos, da faixa etária de 6 até 6 anos, um abuso, né? E de 7 a 12, um abuso também, e de 3 a 17, um abuso. Então, esses dados ele traz, né, uma reflexão de que o abuso ele não acontece apenas com meninas, né? Ele acontece também com menino. E também nos mostra que, na realidade, devido ao medo, eu volto a falar nessa questão da denúncia, de denunciar, os números eles com certeza são maiores do que esses, né? Mas ainda estão aí obscuros, que necessitam, na realidade, de você denunciar, de você romper essa barreira do silêncio, né? E é por isso que nós estamos aqui, na realidade, né? As equipes estão aqui para quê? Para fazer essa campanha e fazer acontecer, na realidade, que você tenha a coragem, né, de denunciar e deixar com que a justiça, né, venha punir esses agressores. E nesse processo, né, dessa questão da violação, nós todos somos responsáveis, né? A gente não pode esquecer que, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto órgãos, nós também somos responsáveis pela proteção às crianças e adolescentes. Então, por isso que é tão importante cada um de nós estar atento aos sinais, né? Existem sinais que a criança e o adolescente ele nos dá de que realmente tem alguma coisa errada e a gente tem que estar buscando ajuda. Mesmo quando for só uma suspeita, já deve ser comunicado sim, para que seja realmente investigado por quem tem que investigar e acompanhado por nós. E é só importante frisar que eu coloquei o Conselho Tutelar como a porta de entrada, mas muitas vezes a família ela se sente mais próxima de outro órgão, por exemplo, o CRAS, que é uma referência ali no seu território, né? A escola, exatamente, os postos de saúde. Então, não quer dizer necessariamente que eu tenho algo para falar, eu tenho uma situação para pedir uma orientação em relação a isso e tenho que ir necessariamente ao Conselho Tutelar inicialmente. Não, você pode ser acolhido em algum desses serviços. E esses serviços, com certeza, vão encaminhar você ao Conselho Tutelar. E é importante também colocar que esse acompanhamento ele se dá na rede, né? Não é só apenas o CREAS, não é apenas só o CRAS que realiza esse acompanhamento, né? Precisa garantir inúmeros outros direitos e esse acompanhamento deve ser em rede, né? Então, que isso é de suma importância. Quais as ações promovidas para o enfrentamento do abuso e da exploração sexual? Essas ações, elas acontecem no cotidiano, né, de cada serviço, tanto nas políticas de assistência, de saúde, de educação. Nós temos profissionais que
há vários anos já vem participando de atividades voltadas para isso, né, para estar realmente atento a essa questão de identificar crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Além disto, nós temos também essas campanhas específicas que divulgamos para a população. E quando nós socializamos, geralmente, nós sempre identificamos logo após um número crescente de denúncias. As pessoas se sentem fortalecidas, são esclarecidas sobre o assunto e elas se sentem empoderadas para procurarem os serviços e realizarem as denúncias. Então, é muito importante essas ações, porque elas nos fortalecem na prevenção e no enfrentamento do abuso e da exploração sexual. Então, acho que a palavra-chave de tudo isso é a prevenção, né? Quando existe a prevenção, nós não vamos ter casos, né, de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Então, como a Ana colocou, é um dever meu, é um dever seu, um dever nosso, né, denunciar, mesmo que seja suspeita, né? Nós não precisamos ter uma confirmação do caso. Só suspeitando, a gente já deve comunicar aos órgãos que competem a investigação, o acompanhamento. Eu também acho importante frisar que muitas das vezes as pessoas dizem que criança mente, né? Que o adolescente mente. E muitas das vezes o adolescente, a criança, eles se sentem já culpados, né, do acontecido e eles têm medo de não ser acreditados e acabam guardando isso aí. Então, quando alguém chegar para você, alguma criança ou adolescente, chegar e contar alguma coisa, acredite. Acredite, porque com certeza ele vai ser avaliado, ele vai ser todo estudado, vamos dizer assim, esse caso, para poder, na realidade, se fazer essa atenção voltada para esse fato. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa. E você aí que assistiu, curta e compartilhe o vídeo e faça o que nem eles. Denuncie e faça bonito.